compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Olá, queridos alunos, prezados professores das Lições Bíblicas de Jovens da CPAD, querido superintendente e paz do Senhor Jesus. Estamos já chegando ao final do nosso trimestre, temos mais 2 aulas. Esta da lição de número 13, fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Muito bom ter você conosco até aqui. Eu tenho certeza que esta lição, assim como as outras, estarão nos desafiando a uma fé mais íntima com o Salvador. Esta lição de número 13, ela tem como texto principal Apocalipse, capítulo 28, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O nosso resumo da lição: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. Temos objetivos a serem apresentados, tais como compreender o que é a morte eterna e explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. Precisamos deixar isso claro para os nossos alunos. Por exemplo, professor, nesta lição você precisa dizer que a morte para o cristão é consequência da queda, é a separação entre a alma e o corpo, é lucro para o cristão, é a certeza de que um dia ressuscitaremos e para o cristão também é esperança. Okay? A nossa lição está dividida em alguns pontos, como sempre assim o fazemos. Ela está dividida sobre a morte eterna e sobre o juízo divino para os ímpios. Esta nossa lição, ela está dividida em 2 pontos apenas, assim como a última lição desse trimestre. Ok? Bem, esse tema, fé para crer na realidade do sofrimento eterno, é um tema muito pertinente para os nossos dias. Por quê? Por mais de 20 séculos tem se apresentado doutrinas sobre o sofrimento eterno. E é verdade que algumas não tão ortodoxas assim. No entanto, conforme escreveu James Hunt, há um abrandamento de certas doutrinas entre alunos de faculdades teológicas, inclusive de denominações de origem conservadora em sua teologia, gerando um grau preocupante de inquietação com essa geração de evangélicos com respeito, por exemplo, à condenação eterna. Um dos teólogos dessa nova geração escreveu em uma revista teológica americana o seguinte: como os cristãos podem projetar possivelmente uma deidade de tal crueldade e de índole vingativa, cujos caminhos incluem afligir tortura eterna sobre as suas criaturas, por mais pecaminosas que tenham sido? Certamente um Deus que pudesse fazer tais coisas, é mais próximo de Satanás do que Deus, levando-se em conta quaisquer padrões morais e o próprio Evangelho. Um teólogo cristão muito lido em nosso tempo disse isso. Há poucos anos atrás, correu nas redes sociais brasileiras a pregação de um líder evangélico que, ao falar sobre a justiça de Cristo, afirmou que o pecado não é mais um critério entre Deus e os homens. Disse também que Hitler e Herodes
estão à mesa ao lado de Jesus. Seguiu seu raciocínio dizendo que arrependimento e confissão de pecados não são critérios para sentar-se à mesa de Deus no reino celestial. Com base no texto de João 1,29, defendeu que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e que isto envolve todos os pecados de todas as pessoas, quer tenham se arrependido ou não, de modo que as pessoas podem ser salvas sem a necessidade de se arrependerem e confiarem em Jesus. Uma clara referência à ideia do universalismo em referência à salvação. E aí eu abro um parênteses aqui. Em nosso livro de apoio, que eu friso em dizer que ele servirá para a sua vida de estudo, ele vai aprofundar essas discussões sobre o universalismo, sobre o aniquilacionismo, sobre o inclusivismo também, por exemplo, e ele vai tratar sobre essas questões da salvação. Então vão ter argumentos, notas de rodapé, bibliografia para você consultar. É importante você, professor, ter o livro de apoio, porque vai abençoar a sua vida. Por todo esse texto e pelo livro de apoio, nós estamos tratando de assuntos fundamentais para a fé cristã. Todo o nosso trimestre tem sido de assuntos fundamentais para a fé cristã, questões apologéticas abordadas de formas devocionais. Estudamos o que os críticos do cristianismo utilizam para desacreditar a fé, e as respostas baseadas nas Escrituras. Nesta penúltima lição, trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. E nós faremos isso a partir das afirmações bíblicas sobre a vida pós-morte, em especial o destino dos ímpios. E como eu disse, no livro de apoio um pouco mais observado a questão da nossa discussão do universalismo, do inclusivismo e do aniquilacionismo. O universalismo, por exemplo, ele acredita que, de uma forma ou de outra, absolutamente, todos serão salvos. Partem de dois princípios principais. Entendem que a salvação vem apenas pela obra redentora de Cristo na cruz, assemelhando assim aos evangélicos. 2, aceitam a vontade salvífica universal de Deus. Isto é, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Dentro do universalismo, alguns afirmam que Deus persegue a todos até que se rendam a seus pés. E isso inclui o próprio Satanás, por incrível que pareça essa história. Nesse caso, os universalistas acabam por cometer sérios erros teológicos ao não distinguirem entre a reconciliação objetiva e subjetiva na interpretação de Romanos 5, versículos 12 ao 19. Ou seja, eles não fazem a distinção entre a obra reconciliadora de Cristo na cruz e a sua apropriação subjetiva pela fé do ser humano em Cristo, conforme Romanos 5, 17. Uma das bases do universalismo está na noção de que Deus é amor e por isso jamais permitiria que qualquer uma das suas criaturas perecesse, pois o amor nunca falha e jamais desiste. Que bonito, né? O amor nunca falha e jamais desiste. É uma beleza de declaração a ponto de seduzir muitas pessoas. Assim, como eles dizem, o cão do céu jamais deixa de correr atrás de nós e não sossega enquanto não nos captura com o seu amor. Que coisa bonita. Dessa forma, na visão deles, um Deus onibenevolente não somente ama a todos nós, mas nos ama o tempo inteiro, nesta vida e no porvir. Não importa o tempo que leve, mas o seu amor alcançará todos os rebeldes. Um Deus todo amoroso, no final de tudo, não falhará
em fazer isso, essa citação, você vai encontrar um estudo muito aprofundado em Norman Geisler, na Teologia Sistemática produzida pela Casa Publicadora, no volume 2, na página 310. Norman Geisler prossegue ainda, em suas muitas refutações ao universalismo, ele diz que, apesar de Deus, de fato, amar o mundo, como diz João 3,16, e desejar que ninguém pereça, conforme 2 de Pedro 3,9, a sua própria natureza como amor, exige que ele, Deus, não force o seu amor sobre ninguém. E aí Norman Geisler segue fazendo uma citação, e eu vou fazer uma citação textual, abre aspas. Quando dizemos, todos se salvarão, a minha razão retruca, por vontade própria ou não. Se eu disser, independente da sua vontade própria, percebo que me encontro diante de uma contradição, pois como o ato supremo e auto-entrega de um ser humano poderia ser involuntário? Se eu disser, por vontade própria, a minha razão responde, e se eles não se entregarem? Há somente dois tipos de pessoas ao final. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus dirá, então seja feita a tua vontade. Outro problema está na questão de não compreender o fato, o que significa condenação divina. Os profetas, o próprio Cristo, afirmaram que o inferno é eterno. O inferno é um lugar real. Isaías 66, 24, Mateus 25, 46. E Paulo reafirmou isso em 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Alguns teólogos modernos, para terem suas mensagens mais aceitáveis aos ouvintes, procuram buscar outras compreensões e outros conceitos sobre o inferno. Daí os vários problemas que se tem hoje. No entanto, a Bíblia afirma categoricamente que o inferno é real e é o destino final do diabo, dos seus anjos e de todos os que praticam a iniquidade, cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Apocalipse 21, 8 nos diz isso claramente. Dentre os defensores do livre-arbítrio, não cabe a proposta do universalismo, pois Deus deu ao ser humano a liberdade de escolha, e esta liberdade é a sua servidão. Então, nessa nossa 13ª lição, é colocado a morte eterna, que é um castigo infindável. A morte eterna é um castigo infindável. E também é colocado que a morte eterna está atrelado a um Deus que é justo. Porque a morte é o pagamento pelo pecado. E a questão sobre a morte eterna, ela é essencialmente exegética, embora com implicações pastorais e teológicas. Resume-se na compreensão daquilo que Jesus tinha em mente quando disse que aqueles banidos no julgamento final irão para o castigo eterno. Mateus 25, 46. Se ele tinha visto um estado de tormento que não terá fim, ou um irrevogável fim da existência consciente, em outras palavras, pois assim é colocada a questão, um castigo que é eterno, em sua extensão ou no seu efeito. A corrente cristã principal sempre afirmou o estado de tormento que não terá fim e continua a fazê-lo. Existem teólogos que têm asseverado que o aniquilamento ocorrerá imediatamente após a sentença de Jesus no juízo final, dizendo que um Deus todo bom, todo poderoso, ele não vai permitir que uma parte da sua criação esteja em gozo e alegria eterna e a outra parte em tormento eterno. E aí eles propõem o aniquilacionismo, que será aniquilado. Mas isso é um problema. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia está tratando para nós. Não se trata de um conceito isolado de sofrimento.
apenas por sofrimento, mas uma noção biblicamente formada, a condenação eterna, a exclusão da presença de Deus. São coisas que são colocadas no texto bíblico, em castigo e com destruição daquele que o negarem as misericórdias de Deus, já rejeitaram o Pai e o Filho nos seus corações. Assim, a justiça do juízo de Deus, o qual Jesus administrará de acordo com o Evangelho, está firmada em duas bases. Primeiro, o fato de que as pessoas recebem, o que as pessoas recebem não é apenas o que elas merecem, mas o que elas, na verdade, escolheram. Isto é, existir para sempre sem Deus e, consequentemente, sem nenhum dos bens que Ele concede. Segundo, o fato de que a sentença é proporcional ao conhecimento da palavra, obra e vontade de Deus, que foram desconsideradas. Você vai encontrar isso em Lucas, capítulo 12, versículos 42 ao 48, Romanos, no capítulo 1, versículos 18 ao 20, e versículo 32, Romanos, capítulo 2, versículo 4, versículo 12 ao 15. Vai estar isso de forma muito clara. E a condenação também é uma retribuição moral. De acordo com o Evangelho, o inferno não é uma selvageria imoral, mas uma retribuição moral. Logo, discussões sobre a sua extensão devem ocorrer dentro deste quadro. Agora, o ponto 2 dessa terceira lição, ele vai dizer que Deus nos livra da corrupção e que o juízo divino é para os ímpios, não são para os salvos em Cristo Jesus. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Já a vida eterna, à luz da Bíblia, é a nova vida que os crentes em Jesus passam a ter após a sua conversão genuína. De sorte, como diz Romanos 6:4, faço uma citação literal da nossa revista, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o sofrimento é para os ímpios e não para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ok? Esta nossa lição tem 2 pontos. E a conclusão dela, eu quero que você, meu querido professor, preste bem atenção para focar isso nos seus alunos, porque a lição 13 ela está ligada automaticamente à lição 14, como uma conclusão do nosso trimestre. Mas é importante que você fixe com seus alunos, nessa lição 13, esta conclusão que vai chamá-los para a conclusão geral do nosso trimestre na próxima lição. E a conclusão da nossa lição diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A condenação é real para os que não crerem em Jesus, assim como o céu é real para aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deus abençoe você e até a próxima lição.